Então, a partir das dicas gerais que eu dei no último vídeo, eu acho que a gente consegue facilmente resolver algumas questões de concurso. Por exemplo, essa questão aí caiu na banca da Fundatec em 2021, ou seja, no ano passado, uma questão bem quentinha aí, né? Então, uma questão que vai trazer exatamente o conhecimento de tabela verdade. Então, o que ela vai dizer? Considere a seguinte combinação dos possíveis valores lógicos de duas proposições. Aí você tem aí a combinação dos valores lógicos de A e os valores lógicos de B. Ok, aí tá tranquilo. Então você vai ter que descobrir qual que seria a construção de uma tabela verdade da fórmula da negação da disjunção entre A e B, e isso tudo como condicional de não A. Ou seja, se eu nego A ou B, então eu nego A. Seria isso, né? Se a gente fosse ler de outra maneira, né? Então, se eu nego A ou B, então eu nego A. Então, como que eu construo a tabela verdade dessa fórmula aí? Olha, é muito simples, na verdade. Eu tenho que começar pelas partes da fórmula. Então, eu tenho a primeira parte, A ou B, e depois você tem a negação disso. Então, primeiro eu começo com a disjunção. Então, eu tenho aí A ou B. Nós vimos no último vídeo, a partir daquelas dicas, que o ou, se tudo é F, é F. Não era essa que era a dica? Se tudo é F, é F. Então, eu só vou ter uma situação aí em que eu vou ter tudo F, que é na última linha, né? F, F. Nas demais linhas eu vou ter tudo V. Por quê? Porque pelo menos uma delas é verdadeira, então é verdadeiro. Então, uma disjunção, então, eu só vou ter falsidade quando ambas forem falsas. No caso da disjunção que não é exclusiva. Ok, então agora eu sei o que é A ou B. A partir disso, eu consigo deduzir facilmente a negação de A ou B, que é o quê? Exatamente o valor lógico contrário, né? Então, se onde era verdadeiro passa a ser falso, onde é falso passa a ser verdadeiro. Ok, então você vai ter F, 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 V. Beleza, então já tem a primeira parte da minha fórmula. Eu quero a segunda parte. A segunda parte é a negação de A, que também é simples, porque se eu tenho A, que é V, V, F, F, então não A vai ser o quê? F, F, V, V. Beleza. Agora, como que eu faço para poder descobrir a condicional? Lá pela regrinha que eu ensinei para vocês na última aula, pela dica, eu falava que na condicional é exatamente sempre que você tem a frase vou fazer farofa, né? Ou seja, a primeira verdadeira, a segunda falsa, então ela é falsa. Ou seja, quando a antecedente é verdadeiro e a consequente é falsa, eu tenho falso. Do contrário, vai ser sempre verdadeiro. Então, se eu tenho antecedente falsa, eu posso ter a consequente verdadeira, não tem problema. Mas o problema é quando você tem a antecedente verdadeira e a consequente é falsa. Aí que é o problema. Então, tem algum caso dessa linha aí que eu tenho essa situação? Vamos lá. Vamos até apagar aqui as primeiras para a gente não confundir. Então, vamos lá. A primeira falsa, segunda falsa, então é verdadeiro, porque não tem a primeira verdadeira. A única que teria a primeira verdadeira seria a última, mas a consequente também é verdadeira, então é verdadeiro também. Em todas as linhas eu vou ter o valor lógico verdade. Então nesse sentido, eu vou ter aí como resposta na tabela, voltando lá nas questões, eu vou ter como resposta a alternativa A, V, 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 V. Por quê? Porque a condicional, essa condicional pressupõe exatamente isso, que se eu estivesse negando A ou B e você tivesse um valor verdadeiro e você tivesse uma consequente com um valor lógico falso, aí ela seria falso. Em nenhum dos casos aí eu tenho essa situação, né, em que a primeira é verdadeira e a consequente é falsa. Então todas são verdadeiras. Então vocês vejam que para a gente resolver uma questão como essa, é só a gente partir lá da simplicidade, né? Eu começo pelas partes da fórmula, né? Então eu tenho que começar lá pelas pequenas partes da fórmula. Quando você tiver parêntese, você trabalha com parêntese, quando você tiver colchete, com colchete. Então é igual na matemática, né? Você não tem multiplicação, divisão, soma e subtração. Quando você tiver colchete, você trabalha o que está dentro do colchete ou dentro do parêntese. E aqui você tem sempre parte das proposições simples, né? Primeiro você vai tentar ali descobrir os valores lógicos das pequenas proposições, das pequenas partes, para depois você conseguir descobrir os valores das grandes partes. Então você pensa como um todo depois, né? Então você pensa como A ou B como sendo uma coisa só. A negação de A ou B também como uma coisa só. Para depois você pensar na condicional, que é isso tudo como condição do não há. Então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.